Fala galera, beleza? Diego Junqueira aqui falando com vocês. Você já ouviu falar que um dos melhores investimentos para se fazer é comprar imóveis? Que se você tiver imóveis e colocar para alugar ou para vender futuramente, isso vale muito a pena? Realmente, os imóveis são excelentes investimentos. Mas será que a única forma de eu ter imóvel é realmente eu comprando uma casa ou comprando um apartamento? Será que existe uma outra forma, talvez mais barata, talvez que me custe menos, que talvez que tenha um lucro maior e até que seja mais fácil? Pois é, existe. E eles se chamam fundos de investimentos imobiliários. Neste vídeo eu quero mostrar para você 5 pontos extremamente importantes para que você consiga entender como que funciona os fundos imobiliários. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir para que você já pudesse curtir esse vídeo, já pudesse também compartilhar com os seus amigos, porque esse é um assunto muito bacana, muito legal para aprender e também para começar a investir. E além disso, claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque a agenda de conteúdo que a gente está programando é gigantesca e você não pode perder nenhum vídeo. Bom, para começar, o primeiro ponto, o que são os fundos de investimentos imobiliários? Os fundos de investimentos imobiliários, a sigla FI, que eu irei utilizar aqui ao longo do vídeo para ficar mais fácil, o que são? Basicamente são fundos onde você coloca um dinheiro e está diretamente investindo em imóveis. Que tipo de imóveis? Vários, de várias formas. Imagine da seguinte forma, imagine que um amigo seu pretende construir 10 casas, tá ok? 10 casas para alugar. Só que ele percebe que ele não vai ter o dinheiro total para isso. E aí o que ele fala? Ele conversa com você e fala assim, cara, você não quer me emprestar um dinheiro, por exemplo? Sei lá, pagar uma parte aqui para mim ajudar a colocar algumas coisas que ainda faltam, algumas janelas, portão, pagar o pedreiro. E lá na frente, quando eu alugar essas casas, você vai ganhar um percentual. Então digamos que você, sei lá, emprestou para ele 10 mil reais lá, e isso equivale, por exemplo, a 2% de todos os imóveis dele. E aí, quando ele tiver os 10 imóveis dele alugado, todo o valor do aluguel, ele tira 2%, que é o valor que você emprestou, lembra disso? E os 2% vem para você todos os meses, como se fosse um aluguel. Basicamente, é mais ou menos assim que os fundos de investimentos imobiliários funcionam. Você vai estar comprando cotas. Cotas do quê? De várias coisas, de vários tipos, e eu vou mostrar no segundo ponto para você. Essas cotas equivalem a um percentual do valor total, e quando a pessoa pagar um aluguel, você vai receber proporcionalmente de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Então, essa é a estrutura dos FIIs. Mas, Diego, quais são os tipos de FIIs que existem? Este é o nosso segundo ponto. Os tipos de FIIs basicamente são papel e tijolo. E basicamente é ao pé da letra, tá? Porque papel basicamente são títulos. Mas que títulos são esses? Basicamente CRI, LCI e LH. São títulos que você mesmo pode comprar diretamente, por exemplo, em uma corretora. Só que os fundos imobiliários desses tipos, eles compram vários, em várias localizações, eles gerenciam todos eles, quando vender, quando comprar. Você paga basicamente para um gestor gerenciar tudo isso para você. E claro, você vai ter seus rendimentos, seus dividendos, que eu vou falar daqui a pouco também. Então esses são os de papel. E como é que são os de tijolo? Também ao pé da letra. Por exemplo, prédios comerciais, shoppings, um outro exemplo, hospitais e vários outros tipos. Por exemplo, um que é muito utilizado hoje em dia, galpão logístico. Então imagina só, por exemplo, Magazine Luiza tem crescido bastante. Como que ela faz para guardar tudo? Ela guarda em galpão logístico. E como que ela tem esses galpões? Não, ela aluga. Ela aluga galpão de quem? De fundos imobiliários. Você, por exemplo, pode ter um fundo imobiliário de uma empresa que gerencia todos os galpões da Magazine Luiza. E conforme for crescendo, ela vai pagar mais aluguel e você vai receber mais, porque você tem cotas dessa parte aqui. Então os de tijolo são basicamente
tudo aquilo que já foi construído, por exemplo, como comentei, né? Hospitais, shopping centers, prédios comerciais, galpões logísticos e vários outros tipos. O terceiro ponto, como que funciona a rentabilidade dos fundos imobiliários? Imagina o seguinte, os fundos imobiliários, eles estão listados na Bolsa de Valores. Então, para que você consiga comprar uma cota, alguém tem que estar vendendo. Só que isso tem muita gente fazendo negócio com isso. Então, toda hora você consegue comprar e vender fundos imobiliários. E basicamente, ele existe a sua rentabilidade. Por exemplo, pode ser que você compre hoje um fundo imobiliário a R$ 100. E aí, daqui uma semana, ele teve uma boa rentabilidade e ele já está valendo R$ 110. Isso quer dizer o quê? Que se você for vender daqui uma semana a sua cota que você comprou, você vai ganhar mais ou menos 10% de lucro. Mas também pode acontecer o contrário. Você pode comprar hoje a R$ 100 e daqui uma semana ele está a R$ 90. Isso também acontece, o preço oscila. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os seus investimentos em fundos imobiliários podem sim cair, como podem também crescer. O que é o mais comum, Diego? Bom, se você olhar o longo prazo, olhar os últimos 2, 3, 4, 5 anos, você vai perceber que a maioria dos fundos imobiliários crescem. Você já ouviu falar alguém que comprou um imóvel talvez por 200 mil e na hora de vender precisou vender por 150, por 100 mil? É muito raro. Os imóveis geralmente eles valorizam e assim também são os fundos imobiliários. Mas pode ser que o cara comprou um imóvel por 200 mil e aconteceu algo no bairro que desvalorizou. Ou aconteceu alguma coisa na estrutura da casa que desvalorizou e ele teve que vender por 100, 150. Assim também acontece com os fundos imobiliários. Pode ser que alguma coisa aconteça e ele desvalorize. Por exemplo, a pandemia. A pandemia fez com que os fundos imobiliários caíssem bastante. Alguns chegaram a cair quase 50%, 40%. Só que a pandemia começou ali, o maior problema da Bolsa de Valores foi em março. Então caiu muito em março e voltou a subir. A grande maioria dos fundos imobiliários já chegaram ao mesmo valor que elas estavam quando começou a pandemia. Isso é incrível e começam a subir novamente. Alguns subiram, estão voltando. Por exemplo, fundo imobiliário de shopping tem sofrido um pouco mais, porque agora que começou a voltar, tem muitas lojas que fecharam, tem lojas que estão atrasando o aluguel e isso impacta no lucro do fundo imobiliário e óbvio também vai impactar no preço da sua cota, ele desvalorizou um pouco mais. Então cabe a você entender como funciona um pouco essa rentabilidade para saber qual que vale a pena e qual que não vale a pena para você. Mas de antemão, no longo prazo, a grande maioria deles sempre valorizam. Valorizam quanto, Diego? Bom, se você puxar o histórico aí dos principais fundos imobiliários, você vai perceber que anualmente eles chegam a valorizar de 5 até 15% ao ano. Alguns até mais, outros até menos. Então, vai depender de você estudar um pouco mais e entender como eles funcionam para saber qual que você vai escolher. O quarto ponto, mas e o risco? Como é que funciona o risco dos fundos imobiliários? É arriscado ter um fundo imobiliário? Bom, na teoria, ele é um pouco mais arriscado do que, por exemplo, a renda fixa, um CDB, até poupança e outras coisas aí da renda fixa. Ele é um pouco mais arriscado sim. Porém, ele é bem menos arriscado do que ações. A volatilidade dele, a forma como a rentabilidade dele acontece é bem menor. Ele não oscila tanto os preços como oscilam, por exemplo, as ações. E como eu comentei no ponto 3, a valorização dele sempre vai acontecendo, principalmente no longo prazo. Isso não quer dizer que você não tenha riscos. Não quer dizer que você vai comprar um fundo imobiliário e você sempre vai ter lucro. Claro que não. Principalmente se você trabalhar muito no curto prazo, você pode sim ter prejuízo. Isso é importante você entender. Mas o risco é bem menor. Existem vários especialistas que falam que hoje em dia os fundos imobiliários já são a nova renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa antiga, os CDB, os outros investimentos que tinham, por causa da taxa Selic, está muito baixo. A rentabilidade dele é muito baixa e praticamente não vale a pena mais investir em renda fixa. E o fundo imobiliário apareceu como uma grande opção para que a gente consiga investir de forma segura e ter uma rentabilidade bacana. Mas, de novo, depende de estudo, de entender qual que é o melhor fundo de acordo com as tuas perspectivas para que você possa ter um lucro lá na frente. O quinto ponto, que é o que eu comentei, que é muito bacana, que todo mundo gosta nos fundos imobiliários, são os dividendos. Em inglês, quando você for ver lá um relatório de fundo imobiliário, muitos deles colocam assim, dividend yield.
O que significa isso? É um percentual. É um percentual equivalente a quanto você vai ganhar por cota. Por exemplo, normalmente os fundos imobiliários variam ali de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, chega até 1% de dividendo. 1% é muito difícil, mas alguns acontece. Mas para chegar a 1% ele acaba sendo um fundo imobiliário mais arriscado. Mas normalmente fica ali entre 0,5%, 0,6%. Então pensa sempre nessa taxa ali mais ou menos, tá? Como é que funciona? Basicamente assim, você comprou algumas cotas e todo mês você vai receber um lucro em cima desse percentual que você tem. Digamos que você comprou 10 cotas e essas cotas equivalem, por exemplo, a R$1.000. Você investiu R$1.000 ali de fundos imobiliários, você vai receber, por exemplo, se o dividendo dele for 0,5%. O que significa 0,5% de R$1.000, Diego? R$5. Então todo mês você vai ganhar R$5. Mas Diego, é todo mês mesmo? Não necessariamente. Os fundos imobiliários eles têm obrigações de pagar os dividendos pelo menos a cada 6 meses. Isso eles são obrigados. Só que para que fosse algo mais bacana, eles entenderam que seria legal pagar todos os meses. Não é obrigação, existem fundos imobiliários que pagam de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a cada 6 meses, mas a grande maioria paga todos os meses. Isso é bacana, porque você começa a ter um fluxo de caixa sempre derivado desses fundos imobiliários. Então, por exemplo, eu posto muito no meu Instagram, hoje eu recebi um dividendo do fundo imobiliário X, do fundo imobiliário Y. Isso é bacana, porque você consegue montar um fluxo de caixa de recebíveis em cima dos fundos de investimentos, dos fundos imobiliários. Mas, Diego, esse dinheiro dos dividendos vem da onde? Porque, como é que faz? Eles pagam com base no quê? Basicamente é o seguinte, 95% do lucro dos fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir aos seus cotistas. Ou seja, digamos que eles tenham lá vários imóveis, tá? E aí, sei lá, tem R$1 milhão recebendo de aluguel todos os meses. Por exemplo, de um shopping lá. Todas as lojas pagam aluguel e ele recebe R$1 milhão. Desse valor, 95% ele é obrigado a distribuir para os seus cotistas. Aí ele pega os 95%, pega o valor referente a isso e olha, pô, o Diego tem 10 cotas. As cotas dele equivalem a X% de tudo que eu tenho. Então o que ele faz? Ele pega esse percentual, aplica em cima do valor e me dá como lucro. Olha que interessante. Então todo mês eu vou receber um pouquinho do aluguel. Ah, mas no começo é pouco, vou receber R$5, R$10. Claro, no começo é pouco, mas no longo prazo isso faz muito sentido. Existe um ponto interessante nos fundos imobiliários que é o que a gente chama de efeito bola de neve. O que significa isso? Significa que chega um certo momento que você já investiu tanto em fundo imobiliário que você começa a receber já um valor grande de dividendo. Vamos dizer que você receba ali, por exemplo, R$100 de dividendos. Esses R$100 já é um valor significativo que você consegue comprar uma cota novamente. Então, pô, digamos que todo mês você coloque R$500. Ou digamos que você compre R$200 de fundos imobiliários. Todo mês você coloca lá R$200, R$200 e você vai comprando algumas cotas. E chega um momento que você já está recebendo R$100 de dividendos. O que você pode fazer? Pegar os 100, somar os 200 e agora você tem R$300. E você agora não compra apenas 2 cotas, você vai começar a comprar 3 cotas por mês. Isso no longo prazo vai crescendo, daqui a pouco você está comprando 4, 5, 6, 10 cotas todos os meses. Por quê? Porque o seu dividendo está aumentando. Todo mês está recebendo um valor maior e o seu poder de investimento ficou maior. Isso forma um efeito bola de neve, juros sobre juros, tendo rentabilidade, aumentando os valores e você ainda fazendo aportes junto com os seus dividendos. Isso no longo prazo dá um valor absurdo. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma comparação de pessoas que, por exemplo, pagam o INSS todos os meses. E se elas pagassem fundos imobiliários e reinvestissem os seus dividendos no longo prazo, 30, 40 anos, a diferença é absurda. Acompanha lá no meu Instagram para você ver como é que funciona isso. Bom, galera, esse foi o vídeo sobre fundos imobiliários. Óbvio que existem muitos outros fatores que a gente tem que analisar, tem muitas coisas para estudar sobre isso. Eu irei falar muito ainda, vou também pegar alguns casos de fundos imobiliários, vou mostrar para você como é que foi a rentabilidade, qual que é a previsão para o futuro dele, como é que funcionam os dividendos dele. Eu vou mostrar mais detalhes em outros vídeos, claro que eu não fiz nesse para não ficar muito longo, mas eu irei fazer ainda vários comparativos, porque esses são ativos que eu gosto muito de fundos imobiliários, que eu estudo bastante e eu quero passar esse conhecimento para vocês também. Não deixem de se inscrever nesse canal,
porque eu vou fazer agora o meu próximo vídeo fazendo um comparativo sobre comprar imóvel ou sobre alugar imóvel, e eu vou mostrar isso junto com os fundos imobiliários, vou fazer algumas contas e vou mostrar para você que em muitos casos vale mais a pena você investir em fundo imobiliário do que, por exemplo, comprar um imóvel para alugar. E vou mostrar várias outras contas, mas é importante que você entenda sobre fundos imobiliários para que você consiga acompanhar o meu raciocínio nos próximos vídeos também. Beleza? Esse foi o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê em outros vídeos. Até mais!